Bem-vindo e me acompanhe como um Xiaomi Pad 8 Pro. E hoje vou mostrar como você pode fazer um hard reset neste dispositivo pelas configurações. Então, antes de realmente começar com o reset em si, quero falar rapidamente sobre fazer backup do seu dispositivo. Obviamente, você provavelmente tem dados no seu tablet agora que gostaria de preservar. Existem vários métodos diferentes para fazer backup dos dados do seu dispositivo e vou explicar alguns deles. Então, se você não se importa em fazer backup, ou talvez já tenha feito, pode pular para frente uns 8 minutos. Agora, para começar, provavelmente o backup mais comum que você já fez, e talvez esteja fazendo até sem saber, é com o Google. O Google costuma tentar te induzir a enviar todos os seus dados para a nuvem deles. Assim, eles podem monetizar tudo isso e, obviamente, treinar os modelos de IA deles. E toda vez que você, por exemplo, abre algo como o aplicativo Google Fotos, bem aqui normalmente vai aparecer. Vamos tentar fechar. Ok, não apareceu agora. Mas, basicamente, normalmente ele tende a te pedir para fazer login. E, além disso, assim que você faz login, ele sempre te mostra aquele tipo de pop-up para fazer backup dos seus dados na nuvem, basicamente para você, sabe, preservar e tal. E tal que normalmente, porque realmente aparece de vez em quando, mesmo quando você ignora, ele vai tentar, sabe, te convencer a fazer isso, o que eu acho simplesmente nojento. Porque se você está tentando se livrar disso, ao ficar trazendo isso à tona, eles basicamente estão tentando roubar seus dados. Porque eventualmente você vai se atrapalhar e vai acabar clicando em OK ou continuar, sei lá, e aí simplesmente vai automaticamente tipo, legal, pronto. Agora todos os nossos dados, o que eu acho absolutamente nojento, considerando que eu simplesmente detesto essa porcaria. Mas você pode ser igual a mim e pode acabar, por engano, enviando seus dados para a nuvem também. Então, nesse caso, obviamente, suas fotos já podem estar salvas na nuvem. Contatos têm a mesma coisa que um aplicativo, e outras opções também. E você pode rapidamente verificar o que está sendo feito backup ou não indo nas suas configurações e depois navegando não para o Google, para onde diabos está, sobre o tablet. E bem aqui temos backup e restauração. E aqui embaixo temos o backup pelo Google. E você vai ver, bem aqui temos fotos, vídeos e outros dados do dispositivo. Então, se você estiver fazendo backup de fotos e vídeos, você verá um sinal de visto verde em vez daquele traço. Outros dados do dispositivo incluem coisas como seus contatos, históricos de chamadas, configurações, aplicativos e também mensagens SMS ou MMS. Agora, na verdade, isso que está escrito bem aqui é uma mentira. Então, é algo para se ter em mente. O Google não faz backup dos seus aplicativos. Isso é simplesmente uma besteira descarada. Backup implicaria que uma cópia física dos seus dados está sendo feita. Bem, física são dados, então talvez não física, mas basicamente os aplicativos que você tem agora seriam copiados do seu dispositivo para a nuvem e armazenados lá. Então não importa o que aconteça com esses aplicativos no futuro, você teria acesso a eles, mas isso é uma mentira. O Google não faz backup dos seus dados, a menos que seja algo que eles possam monetizar, e se for seus dados pessoais, aí com certeza eles fazem backup. Mas quando se trata de aplicativos, o que eles realmente fazem é apenas se colocar como um backup de um backup. É como um pequeno post-it para avisar o backup de que mais tarde, quando for restaurado, ele deve baixar novamente o aplicativo que supostamente foi feito backup. E isso basicamente é só uma anotação rápida para o backup. Agora, isso só vai fazer esse suposto backup de aplicativos que vieram da Play Store. Se for de outro lugar, azar o seu, você não baixou da Play Store. Nós vamos ignorar como se nem existisse. Então, como backup, isso já é um pouco preocupante. E já é uma falha. E se o aplicativo nesse meio tempo for removido da Play Store, digamos que você tenha baixado o Yuzu como emulador, e o esquadrão de advogados da Nintendo foi atrás do criador, enviou para ele uma ordem de cessar e desistir. E basicamente qualquer outra besteira para desincentivar eles de continuar operando o emulador. E a pessoa que cria isso, eu acho que eles provavelmente têm mais chance de vencer a guerra contra a gente do que contra, os advogados da Nintendo no tribunal. Então, normalmente as pessoas simplesmente desistem como roupa suja e removem o aplicativo.
E eu acho que o Yuzu era o que estava disponível na Play Store até, como eu disse, na Nintendo chegar neles, então talvez você tenha baixado. Nesse meio tempo, você fez um backup, como o backup diria, e agora está tentando restaurá-lo. Bem, que pena, você não vai restaurar, porque o aplicativo não existe mais na Play Store, de onde o dispositivo deveria baixar novamente o backup. Agora, eu pensei que o backup era criado em uma área pessoal minha, onde não importa o que aconteça, eu poderia acessá-lo. Mas o Google pensa diferente, e eu nem acho que ele esteja fazendo backup dos dados dos aplicativos, então vamos simplesmente desconsiderar isso. Além disso, quando se trata de fotos, as fotos que ele faz backup. É só, acredito eu, até 15 GB, já que esse é o seu nível gratuito do Google Cloud Storage. Qualquer coisa acima disso fica para trás, então, sabe, como o backup de fotos e vídeos também é bem ruim. Então vamos passar para os bons que estão bem aqui. Esses aqui geralmente serão usados estritamente para dispositivos Xiaomi. Então temos o backup móvel e o do computador. Ambos basicamente criam um tipo de backup físico que pode ser transferido com os dados do seu dispositivo. E o backup móvel basicamente cria um arquivo no seu tablet que você pode simplesmente conectar via USB e arrastar do tablet para, por exemplo, a área de trabalho do seu computador. A versão de PC é igual, mas cria tudo direto no computador, mas exige um app. A Xiaomi Cloud é como o Google Cloud, só que da Xiaomi. Não recomendo fazer nenhum tipo de backup na nuvem, pois geralmente são de má qualidade. Agora, uma última opção que não está listada aqui, e que eu diria ser provavelmente a melhor, será... se eu conseguir encontrar, onde fica a pasta de ferramentas. Onde diabos está isso? Tenho quase certeza de que este aparelho tem isso, só não consigo me lembrar do nome. Ah, aí está, Mi Mover. Então você tem esse aplicativo Mi Game Over. Todo dispositivo Xiaomi tem isso, e quando você abre, ele te dá essas duas opções, antigo e novo. Basicamente, o que você está selecionando é se este dispositivo é antigo ou novo, este aqui especificamente, e se você tem outro dispositivo, outro Xiaomi. Você pode migrar seus dados para ele se estiver trocando, por exemplo, para um novo dispositivo, certo? Outro Xiaomi e você está transferindo dados daqui para um novo. Você pode fazer dessa forma, ou pode criar um backup de um jeito parecido, mas basicamente estaria transferindo de algo que você ainda pretende usar. Você criaria um backup ainda migrando para o dispositivo antigo, de certa forma, mas ainda assim selecionaria que este é o antigo e o antigo é o novo. Um motivo é que isso basicamente define de onde você está transferindo os dados e para onde, ou seja, o antigo é de onde você está transferindo e o novo é para onde vai. Então, basicamente, o que você poderia fazer é transferir para um dispositivo antigo, até mesmo esses dados, e criar um backup dessa forma. E depois é só transferir de volta para outros dispositivos. Quando você, sabe, precisar restaurar, você pode ter, por exemplo, um celular antigo que está parado por aí. Você o mantém estritamente como um backup dos seus dados e então, sempre que quiser restaurar em outros dispositivos. No caso da Xiaomi especificamente, você pode usar esse antigo celular Xiaomi para basicamente fazer a mesma coisa que fez aqui, mas aí para transferir ou copiar os dados desse celular antigo para outros dispositivos novos. Agora, alternativamente, se você estiver usando outra marca, tiver um celular ou tablet antigo, ou talvez esteja migrando para um novo, que não seja um Xiaomi, digamos que seja um Samsung, certo? Isso ainda pode ser feito. Mas em vez de usar o Mi Mover, você usaria o que quer que a Samsung ofereça, pois você precisa usar o aplicativo do celular ou tablet para o qual está migrando. Então, para explicar rapidamente, esses tipos de aplicativos, como o Mi Mover, são desenvolvidos pela empresa Xiaomi. Neste caso, para ajudar você a transferir dados para a marca deles e também entre os dispositivos deles. Eles não são feitos para facilitar a sua saída deles. Isso seria uma decisão ruim de negócios. Então, nesse caso, uma boa quantidade de empresas tem sua própria versão desse tipo de aplicativo, então claramente a Xiaomi tem o Mi Mover. A Samsung tem o Smart Switch, Oppo, Realme, Vivo e o OnePlus. Todos os 4 têm o Clone Phone, enquanto a Huawei tem o Phone Clone. Então, só inverteram os nomes. Portanto, para qualquer dispositivo para o qual você vá transferir os dados, você precisa baixar o aplicativo desse dispositivo no aparelho que você tem aqui. O mesmo vale depois quando você for transferir novamente.
Por exemplo, de um Samsung de volta para este aqui, se você estiver usando este telefone como uma espécie de aparelho reserva, então você só armazena os dados de backup aqui, coloca na prateleira ou onde quiser e não se preocupa mais com isso. E aí você quer restaurar esses dados a partir daqui. Em vez disso, agora você precisa baixar o Me Mover no Samsung. Como você está transferindo dados daqui para lá, precisa baixar o aplicativo do dispositivo para o qual está transferindo os dados. Por isso, o Me Mover. E essa será a melhor maneira de fazer isso, pois permite que você mova literalmente qualquer tipo de informação, qualquer dado, incluindo aplicativos, não importa de onde eles vieram ou se ainda estão disponíveis para download na Play Store ou em outro lugar, esse processo não se importa com isso. Os dados dos aplicativos estão incluídos nisso, dados reais dos aplicativos, aliás, não o que o Google diz ser, e todo o resto, como registros de chamadas, mensagens e assim por diante, também é transferido, assim como as fotos. E também não ficam limitados a apenas 15 GB. Se você tiver espaço suficiente no outro dispositivo, então pode transferir todas as fotos. Obviamente, a única limitação é se você tem meio terabyte de fotos aqui e está tentando transferir para um dispositivo de 256 GB. Bem, você meio que está usando o dobro de armazenamento aqui do que o telefone realmente pode armazenar. Então, nesse caso, você ficaria limitado ao armazenamento de 256 do outro dispositivo. Mas, obviamente, se você tiver aproximadamente o mesmo armazenamento 256 em ambos, então não há muito com o que se preocupar. Agora, depois dessa longa explicação, podemos passar para o reset propriamente dito. Agora que nossos dados foram salvos da maneira que você escolheu, podemos ir para as configurações sobre o tablet. E aqui embaixo você encontrará a opção de restaurar padrão de fábrica. Isso vai mostrar uma lista dos dados que serão removidos, mas podemos ignorar completamente porque já fizemos o backup. Então, vamos selecionar apagar todos os dados. Em seguida, você precisará confirmar o bloqueio de tela se tiver um. Se não tiver, ele simplesmente irá automaticamente. Pula esta página e vá para a próxima, que é esta aqui agora. Ela nos dá a opção de fazer backup dos nossos dados, mas isso só permite salvar os dados na nuvem. Agora, eu mostrei para você diferentes maneiras de fazer isso, que considero melhores do que a nuvem. Então isso é meio inútil. Por isso, vou selecionar restaurar padrão de fábrica sem fazer backup. E a Xiaomi considera que sua base de usuários tem QI de temperatura ambiente. Então eles colocam um temporizador de 10 segundos aqui, antes de você poder prosseguir, avisando que apagar os dados basicamente irá eliminá-los e isso não pode ser desfeito. E aí, de novo, mais 10 segundos só para avisar novamente. Agora, acho que é a quarta vez. Está avisando que os dados serão apagados. E agora que o tempo acabou, podemos confirmar. Isso iniciará a restauração de fábrica do dispositivo, que provavelmente levará de 1 a 2 minutos. Tops. Vou limpar a tela. Pronto. Então vou deixar rodar e volto quando estiver concluído. Como podem ver, o processo está agora concluído e podem configurar o vosso dispositivo da forma que preferirem. Então, se você achou isso útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.